Muitíssimo bem-vindo, meu caro aluno, cara aluna, a mais uma aula de Química Orgânica. Sim, que alegria, professor! Tô vendo que o senhor está muito alegre, professor. Como eu estaria triste tendo a ilustre presença, a sua ilustre presença aí neste lado do televisor ou do aparelho do celular, de notebook, computador, acompanhando comigo, trabalhando comigo, construindo comigo o conhecimento de química. Só poderia estar alegre e muito alegre. E nesta aula em questão, nós vamos trabalhar uma outra função química oxigenada que nós denominamos de cetonas. Vamos ver algumas características, aplicabilidade, vamos entender um pouco sobre as cetonas. Professor, acho que esse nome me é familiar. Cetona, olha, professor, o meu irmão agora deu de ficar cuidando muito bem das unhas e ele aplica uma substância lá para trocar o esmalte das suas unhas e tem um cheiro meio forte, professor. Sim, você está antenado. Ali nós temos uma substância química classificada como cetona. Aliás, nós temos a acetona. Sim, é o nome usual da propanona que nós vamos trabalhar no decorrer desta aula. Alguns objetivos: conhecer a função química cetona, identificar algumas aplicações desses compostos e praticar o conhecimento por meio de questionamentos. E aqui alguns questionamentos pertinentes a esta aula. O que caracteriza a função química cetona? Você já ouviu falar sobre acetona? Sabe as suas aplicações no cotidiano? Qual a diferença entre a acetona e o removedor de esmaltes? Professor, sim, eu quero entender, professor, sobre as cetonas. Como eu identifico uma substância química como cetona? Eu já sei identificar um álcool, já sei identificar um fenol, já sei identificar um aldeído, já sei identificar um monte. Agora, quero saber identificar as cetonas. As cetonas, elas também têm o grupo carbonila. Grupo carbonila é esse grupozinho aqui, o carbono ligado duplamente ao oxigênio. E para caracterizar a cetona, a carbonila tem que estar ligada a um carbono secundário. Professor, o que é um carbono secundário? Quero lembrar, professor. Um carbono secundário é um carbono ligado a outros dois carbonos. Então, observe, quando nós temos, então, um carbono secundário, observe aqui, ó, nós temos esse carbono ligado a outros dois carbonos, é um carbono secundário, e aqui nós temos a carbonila, C-O. Então, aqui está caracterizado, portanto, uma substância como cetona. As cetonas, então, é isso, são substâncias orgânicas que têm o grupo carbonila em um carbono secundário. Muito bem, muito bem. Agora, professor, gostaria de saber como dar nomes a essas substâncias. Quero saber, professor, como dar nome para as cetonas. Sim, para dar nome às substâncias orgânicas, a regra segue a mesma. Professor, quando vai mudar a regra? Olhe, nós vamos até o final do ano com esta regra. A regra, ela é a base para nomear, para construir o conhecimento que é a nomenclatura das substâncias orgânicas. Esta regra é a mesma para todas. O que vai mudar é um detalhe ou outro. No caso das cetonas, o que vai mudar é o sufixo, a terminação. Todas as cetonas terminam em ona. Propanona, metanona, pentanona e assim, etanona não tem, professor, pera lá, professor, etanona não tem, porque são dois carbonos, sim, tem a partir de 3 carbonos, propanona, butanona, pentanona e assim sucessivamente. Observe, prefixo, número de carbonos, intermediária, ligação química e o sufixo ona. Vamos pegar este caso aqui, 3 carbonos, prop, tá? 3 carbonos prop, porque o prefixo que indica 3 carbonos é prop, AN, ligações simples entre os carbonos,
iona porque é uma cetona. Propanona. Muito bem. Algumas aplicações da acetona, também denominada de propanona. Essa acetona, o nome comercial dela é acetona. E a gente já, pelo menos uma vez na vida, praticamente todos nós já interagimos em algum momento com esta substância. Observe aqui, é um líquido inflamável, incolor, com cheiro agradável e solúvel em água. A acetona mais simples é usada como solvente de lacas, resinas, acetileno, na extração de óleos vegetais e na fabricação de medicamentos hipnóticos, como o sulfonal, um sonífero. Tá? Então, esta substância é bastante importante, muito presente aí em várias circunstâncias. Eu separei aqui uma atividade para que você possa treinar, sim, trabalhar, fixar este conhecimento. Você vai dar o nome a essas cetonas. Tempo.
Professor, olha, fiquei um pouco intrigado com esta atividade. Por quê? Veja só, professor. Essas duas estruturas têm 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. As duas têm 5 carbonos e tem o grupo carbonila. As duas são cetonas. Professor, essas duas substâncias têm o mesmo nome? Olhe, quase. Elas são substâncias diferentes e a diferença está exatamente na posição do grupo carbonila, tá? E isso aí confere diferenciação a essas duas substâncias. Então, o nome delas deve ser diferente. No que vai ser diferente? Na numeração, aonde vai especificar esse C-O. Tá? Então, veja, como as duas possuem 5 carbonos, as duas vai começar com pente. E ligações simples entre elas, AN e terminação ona, porque é uma cetona. As duas serão pentanona. Só que a diferença é que aqui o grupo carbonila está ligado no carbono número 3 e ali no carbono número 2. Então, isso tem que ser especificado no nome. Observe, eu vou numerar a cadeia carbônica, 1, 2, 3. Então, aqui eu vou colocar antes do O no número 3, especificando que o C-O está no carbono número 3. E aqui eu vou numerar 1, 2. Professor, por que eu não numero daqui, professor? Você não pode numerar daqui porque você tem que iniciar da extremidade mais próxima da carbonila. Então, 1, 2. A carbonila está no carbono número 2. Por isso, esta é penta 2-ona e esse aqui penta 3-ona. Ah, e as cetonas também têm nomes usuais. Ah, professor, tem? Tem. E como são, professor? São assim. O grupo C-O, né, a carbonila, é denominado cetona e os seus ligantes são considerados radicais. Então, aqui nós dividimos, né, a substância em duas, tá? E o que vai dividir é a carbonila. Então, nós temos aqui um radical para cá, outro radical para lá. Os dois radicais de mesmo número de carbonos, etil e etil. Então, vai ser etil, etil, cetona. Ou então eu posso colocar dietilcetona. Esse di vai indicar a duplicidade do etil, tá? Ou então cetona dietílica. Neste caso aqui eu tenho dois radicais diferentes. Então eu tenho o radical de menor carbono, metil, o radical de maior carbono, propil. Propil porque são 3 carbonos. Prop, o prefixo que indica 3 carbonos. Met, o prefixo que indica 1 carbono. Então vai ser o radical de menor carbono, metil, o radical de maior carbono, propil, cetona. Ou cetona metil propílica. Essa é a regra da nomenclatura usual para as cetonas. E eu separei aqui, claro, mais uma atividadezinha para você pensar, para você trabalhar, para você minerar o seu conhecimento. Então, nós temos aqui a substância em 3D, sempre as bolinhas pretas carbonos, as brancas hidrogênio, a vermelha oxigênio. Você vai representar a fórmula estrutural, represente a sua fórmula molecular, dê o nome de acordo com as regras que nós trabalhamos. Então, trabalhe aí tempo para que você possa esboçar, minerar, construir ainda mais o seu conhecimento.
Muito bem, estimado, estimada, confere comigo aqui a solução do seu exercício. Então, nós temos aqui, cada vérticezinho, um carbono, tá? E a extremidade aqui, um carbono também, e com os seus respectivos hidrogênios para fechar 4 ligações químicas. Nós temos aqui, então, o radical fenil e aqui o metil. Tá? Observe aqui o fenil e o metil. A fórmula molecular, somando os carbonos, 8, somando os hidrogênios, 8 e um oxigênio. O nome da substância vai ser fenil. Este anel aromático considerado um radical, nós chamamos ele de fenil. Então vai ser porque ele está ligado no carbono número 1 aqui, 1-feniletanona. 1-feniletanona. E também podemos nomear, usualmente, fenilmetilcetona ou cetona fenilmetílica. Tá? Então, a nomenclatura desta substância, oficial e usual. Algumas aplicações. Acetofenona é a cetona aromática mais simples, sendo incolor e de alta viscosidade. É utilizada como precursor na preparação de diversas resinas e fragrâncias, principalmente como aroma artificial de amêndoa, cereja, jasmim e morango, sendo também o precursor acadêmico clássico para o estireno. Então, temos aqui a acetona aromática mais simples possível, a acetofenona e algumas aplicações desta substância interessante. Aqui, para você pensar um pouco sobre esta aula, tá? Para você pensar assim de maneira mais contextualizada. Você sabe qual a diferença entre a acetona e o removedor de esmalte? Essa substância acetona pode ser prejudicial à saúde? Será? Será que nós inalarmos esta substância? Será que ela pode ressecar a nossa mucosa? Será que uma exposição muito contínua, ela pode prejudicar as nossas vias respiratórias, o nosso pulmão? Ah, com certeza, professor. Quando a minha irmã, quando o meu primo fica mexendo com essa substância, limpando as unhas, professor, olha, e esse cheiro eu fico cheirando muito tempo, ela me dá uma dor de cabeça terrível. Isso não é bom sinal. Com certeza, essa substância, uma exposição muito alta a essa substância, vai ter os seus prejuízos, as suas consequências. Entenda a diferença entre acetona e removedor de esmalte. A principal diferença entre esses dois produtos é o cheiro forte daquele que contém a acetona. E, além disso, é visível o efeito rápido que essa substância tem quando em contato com a nossa pele, uma vez que resseca rapidamente a área em que foi aplicada, além de deixar a unha manchada e enfraquecida. Então, tem as suas consequências. Tá? Então, vai ressecar a pele, pois é uma substância orgânica, um solvente orgânico, vai dissolver a oleosidade da nossa pele, ressecando. Também vai enfraquecer as unhas ao ser usada, tem as suas consequências. Muito melhor é usar o que nós chamamos de removedor de esmalte. Já o removedor de esmalte, considerado um avanço da acetona, não é tão agressivo e não causa alergias nem o ressecamento da pele, uma vez que é feito principalmente à base de óleo. Você pode acessar aqui um texto bastante interessante com o seu celular, nesse QR Code, ler, aprofundar, pesquisar, investigar sobre este assunto e construir ainda mais o seu conhecimento. O que nós estudamos nesta aula? Nós conhecemos a função química acetona, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos esse conhecimento através de atividades. Nós chegamos aqui então no final de mais uma aula de Química. Fica aqui os meus agradecimentos principalmente a você, a toda a equipe técnica do Aula Paraná CED e, claro, ao nosso companheiro Natan, muito dedicado, aplicado, fazendo com que o conhecimento também chegue a todos. Um abraço e lhe espero na próxima.